Falei sobre a Vila Nova aí num vídeo que está aí à disposição para quem quiser assistir. E agora eu vou falar sobre a Campininha das Flores. E o que é a Campininha das Flores? Era a cidade que existia no estado de Goiás na década de 1920 e 30 do século passado. Essa cidadezinha, tipo uma vila, era uma das mais centralizadas do estado. Quando Pedro Ludovico Teixeira resolveu mudar a capital de Vila Boa, ou Goiás Velho, como preferir, aqui para a nova região mais centralizada, escolheu aqui, onde teve que desocupar 3 fazendas. As fazendas Botafogo, Vaca Brava e Capimpuba. Desocupou, indenizou os donos com dinheiro e com terrenos e começou a construção da nova cidade. Para construir a nova cidade vieram boias frias do Nordeste e moradores do interior do estado. Eles começaram morando na região onde é o setor Pedro Ludovico hoje. Lá eles desciam a pé num trieiro, que é aquele caminhozinho de gado, descia aqui para o centro da cidade para fazer a construção. Primeiro das casas que eles iriam morar depois, que era o bairro Popular, que é um pedaço situado entre a Avenida Paranaíba e Independência, no setor central de Goiânia. Lá, inclusive, até hoje tem várias casas no estilo Art Deco, que era um estilo muito utilizado na época, um estilo francês, que foi trazido, então, pelos construtores que fizeram as primeiras casas aqui em Goiânia. Então tá bom. Aí teve lá o antigo bairro Popular, que virou setor central depois, até agora é. Eles construíram então essas casas para morar e depois foram construir o resto. Uns continuaram morando no Pedro Ludovico, descendo lá para o centro para trabalhar, outros moravam lá no bairro Popular, já estava pertinho, né? Foram construir o Palácio das Esmeraldas, que o governo ia ser mais no Palácio Conde dos Arcos, em Goiás, ia ser no novo palácio. Aí fizeram o Palácio das Esmeraldas. Fizeram o Palácio das Campinas também, que é onde funcionou por muito tempo a Prefeitura Municipal, na Praça Cívica, antes de mudar lá para o Paço Municipal, na saída para Bela Vista, que é onde funciona hoje, no setor chamado Los Andes. Pois bem, Campininha das Flores, então, tinha um parque, aliás, tem um parque. Foi restaurado um parque que já tinha lá e devolvido o nome devido a ele, chama o Parque Campininha das Flores. Quem não sabe, Goiânia é a cidade dos parques, né? Cidade muito arborizada, muito florida. Tivemos um prefeito chamado Nion Albernaz, que o apelido dele depois se tornou Nionzinho das Flores, porque ele fez de Goiânia um jardim. E o pessoal com maldade começou a chamar ele de Nionzinho das Flores. Mas foi muito bom para a cidade. Principalmente por essa mudança que deixou a cidade com uma cara muito boa, excelente. Cara de cidade europeia até. Modéstia à parte, né? Mas é verdade. Então essas fazendas foram desocupadas, recapitulando aí, Vaca Brava, Capimpuba e Botafogo, as fazendas foram desocupadas e deram lugar ao terreno onde hoje é a cidade de Goiânia. A cidade expandiu demais, mas muito, muito, muito. Surgiram bairros bem distantes, igual onde eu moro, que é o Itatiaia, na saída para Nerópolis. No extremo norte surgiram os setores Baldeário Meia Ponte, muito antigo, Urias Magalhães, um pouco mais recente, mas nem tanto. Setor norte ferroviário, onde era a estação ferroviária, onde até hoje existe uma Maria Fumaça, aquele trem antigo que está lá, foi abandonado na época que mudou os transportes e ele ficou lá como um símbolo daquela época. A estação ferroviária de Goiânia foi muito concorrida, né? Teve um tempo que era o único meio de transporte que tinha para quem saía daqui rumo
as divisas do Pará e rumo ao Triângulo Mineiro, especialmente Araguari, terra do meu pai, Ipameri, Catalão, Ouvidor, e antes disso as cidades que vinham no caminho, Senador Canedo, Silvânia, Bonfinópolis, São Miguel do Passa Quatro, Santa Cruz. Falar em Palmelo, já que eu estou falando nela, eu vou falar que lá aconteceu uma coisa interessante. Interessante para nós, para a pessoa não foi não. Lá tinha um médium vidente que fazia seus trabalhos, fazia suas curas e era muito respeitado na região. Uma vez, dizem que ele desafiou a entidade. Ele falou que alguém falou para ele não ir na beira do córrego pescar, que estava tendo muito marimbondo e abelha lá. Ele falou: não, comigo não, eu tenho corpo fechado. Comigo não acontece nada, não. Ou seja, desafiou, né, a entidade. E foi para a beira do córrego pescar. Estou lá pescando, um enxame de abelhas pegou ele, mas foram tantas abelhas que não teve escapatória. Ele ficou tão envenenado com o veneno delas que tentaram socorrer, mas não teve jeito. Ele veio a óbito. Isso foi lá na cidade de Palmelo. Antes dela tem Urutaí, antes ainda tem Pires do Rio, antes Ipameri, Santa Cruz, Orizona, Silvânia, isso tudo começa aqui em Senador Canedo. E vai terminar lá em Araguari, a linha a gente chamava de roteiro da Estrada de Ferro. Pois bem, a Campininha ainda existe, hoje é um dos maiores centros comerciais de Goiânia, a Avenida Bernardo Saião, que é o maior centro de confecções do Brasil, está lá, é na Fama, mas a Fama posso dizer que é Campinas. Fama foi um apelido dado a um pedaço de Campinas que era devido à Fundação de Assistência ao Menor Abandonado, Fama, que também detinha os direitos de sepultamento de corpos. Com isso, eles fundaram o cemitério Jardim das Palmeiras, onde estão meu pai, meu tio José e, lógico, muita gente dessa cidade. O primeiro cemitério, porém, foi lá na Campininha das Flores, quando não existia Goiânia ainda, era o cemitério Santana. Esse é católico, cheio de cruzes, santos, anjos nos túmulos. Já o Jardim das Palmeiras é ecumênico, ou seja, ele não tem um segmento religioso. Lá, inclusive, é proibido cruz, proibido essas estátuas de santos e essas coisas. Lá é só um campo limpo, aberto. O máximo que tem é uma lápide de cimento em cima de onde está o corpo, e onde você coloca uma plaquinha com o nome, a data de nascimento e falecimento, se assim o desejar. Quando meu pai faleceu, o meu irmão Eliezer, que era o mais abençoado financeiramente, comprou lá um jazigo perpétuo. Meu pai, coitado, os ossos dele já devem ter sido tirados da sepultura, levados para o ossário, que é um muro onde são colocados os ossos depois de um certo tempo do sepultamento, para deixar o lugar vago para outra pessoa. Deus me livre, cadê a madeira? Aqui a madeira. Então tá lá meu tio Zé e meu pai. Quer dizer, meu pai já deve estar no ossário. Então tem 2 vagas lá. No mínimo tem uma. E eu não quero ser o dono dela, não. Mas o mais tradicional mesmo é o Santana, da Campininha das Flores, que foi a primeira cidade, e o cemitério, o primeiro cemitério. Depois surgiram outros. Por exemplo, na saída de Bela Vista tem o cemitério Batista do Centenário, tem outro cemitério na saída para Trindade, que eu não lembrei o nome dele agora, mas uma hora eu falo sobre ele. Lugar para enterrar gente não falta, não. Tem. Esse perto do autódromo é onde está enterrado um cara que fez muito barulho em Goiânia uma época, chama Leonardo Pareja.
Ele era detento do CEPAIGO, que é o Centro Penitenciário e Agrícola do Estado de Goiás. Agrícola porque era para ser uma colônia agrícola, onde os presos teriam que trabalhar para subsistência e para ter ocupação também. Mas não funciona bem desse jeito, não. E esse nome CEPAIGO também foi abandonado. Agora é o Centro Penitenciário Odemir Guimarães. Não sei porquê, não sei quem é ele, mas é alguém da justiça, da polícia. Foi dado o nome dele lá ao Centro Penitenciário, que fica em Aparecida de Goiânia, nas margens da BR-153, próxima à região dos motéis ali, para quem está indo de Goiânia para Aparecida, do lado esquerdo. Quando eu era taxista, eu levei muita gente lá para visitar parentes presos. Que tristeza, meu Deus do céu. Eu fico pensando, tanto que deve ser ruim você ficar preso, né? Eu tô aqui em casa sem poder sair muito de casa, mas quando quero e preciso eu saio. Agora já imaginou você ficar num lugar, pensar que vai ficar ali 5, 10, 15 anos, sem poder sair para nada, para lugar nenhum, recebendo uma visita ou outra, se receber, visitinha de 10, 20 minutos, meia hora, no máximo uma hora. Não, isso é desumano. Se eu fizesse alguma besteira um dia e precisasse ir preso, eu preferia até ser executado, preferia a pena de morte do que passar. Mas é uma questão que cada um que escolhe, né? Tem gente que vai preferir ficar preso vivo, eu preferia morto em liberdade. Então é isso. O Centro Penitenciário Adenir Guimarães fica, na verdade, no município de Aparecida de Goiânia. Mas que a divisa deles é só uma avenida. Avenida Rio Verde, do lado esquerdo, para quem está indo no sentido Garavelo, é Aparecida, do lado direito é Goiânia. Quando eu mudei para Goiânia, a cidade terminava na Vila Boa. Ou seja, partindo do centro para a região sudoeste, tinha o Jardim, o Setor Bueno, depois o Jardim América, a Vila União, que é de 1970, aí depois o Novo Horizonte, 1973, a Vila Boa, 1974, e depois vieram os novos setores, Presidente, Garavelo, até que surgiu um tal de Madre Germana. Esse Madre Germana teve um governador chamado Marconi Perillo. Ele pegou os caminhões do consórcio rodoviário do estado de Goiás e mandou para o interior. Quem quisesse vir para Goiânia era só jogar as coisas em cima do caminhão que trazer de graça. E foi jogando esse povo lá nesse Madre Germana. Sem emprego, sem casa direito, fazendo uns barraquinhos até de papelão. E é lógico que daí nasceu muita violência, né? Começou a ter muito mais roubos e assaltos e estupros em Goiânia devido a esse monte de gente que ninguém sabe de onde, sem raízes. Mas está lá até hoje. Tem gente que já vendeu o lote que ganhou lá por um preço até considerado altinho, porque lá é para onde a cidade cresce. Engraçado, não é só aqui em Goiânia não. Não sei se alguém já observou, quase toda a cidade cresce mais para o sul e para o sudoeste. E menos cresce para o norte, que é aqui a região que eu moro. Não é só aqui em Goiânia, é toda a cidade. Se você observar, vai ver que o crescimento maior é para o sul e sudeste e oeste. E para o norte é onde menos cresce. A zona norte de São Paulo, por exemplo, é terrível. É a saída para o Rio de Janeiro, à beira da Via Dutra, onde tem muitas transportadoras, laboratórios de produtos químicos perigosos e farmacêuticos. Um lugar muito esquisito, que eu nunca gostaria de morar lá. Nossa cidade não está assim ainda não. A nossa zona norte aqui, eu estou quase no extremo dela e posso dizer que eu estou no centro, a 8 quilômetros. E lá em São Paulo, quem está na zona norte está a mais de 40 quilômetros do centro. É Guarulhos que eu queria lembrar. A cidade de Guarulhos, que lá em São Paulo as cidades vão se emendando, né? São Paulo atravessa uma rua, já está em Guarulhos, onde tem o aeroporto internacional. Mas tem ainda o aeroporto Viracopos, em Campinas, e o aeroporto de Congonhas, na região central.
muito avião, muita gente chegando e saindo, que é o centro econômico e financeiro do Brasil, São Paulo, centro industrial, comercial também. Bom, mas voltando a Goiânia é isso. Campina das Flores existe até hoje, um parque onde a cidade de Campina das Flores virou um bairro, continua chamando Campinas, engloba a região da Fama, Vila Irani, Vila Isaura e muitos outros. Campinas tem bairro que não acaba mais. Eu poderia ficar uma semana aqui falando nome de vilas que pertencem a Campinas. Sim, porque numa cidade organizada, aqui não é tanto assim, mas o que tem? Tem a cidade dividida em setores, setores divididos em bairros e bairros divididos em vilas. Então é assim. A Campininha das Flores virou um bairro com seus satélites, Fama virou um deles, que existe até hoje, e essas vilas que eu falei. Mas uma hora a gente fala mais sobre isso, porque aqui está ficando muito extenso. Vamos deixar por aqui. Um abraço a todos, até a próxima. Até.